Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar hoje mais uma live, esperando as pessoas entrarem para a gente começar a conversar. Olá, como vocês estão? Tudo jóia? Hoje é dia de mais uma live. Hoje eu vou deixar pinado novamente aqui um comentário, se vocês precisarem do material da live de hoje. Hoje a gente vai conversar com o Bernardo Moscardini, que é CTO da Terra Magna. Ele vai falar um pouquinho pra gente como é que vai ficar o crédito de custeio diante de toda a pandemia, enfim, diante de toda a situação que a gente tá passando. Bom, falo oi pra todos novamente. Olá, Anderson, tudo bem? Oi, Fran. Tudo jóia? Gente, às vezes a gente não sabe o nome da pessoa quando a gente olha aqui. Sei que o Neto Pérez está online também. Olá, Neto, como é que você está? Tudo jóia? Vamos aguardar o Bernardo. Enquanto isso, gente, encorajo vocês a irem aqui no aviãozinho, enviarem para mais pessoas, para pelo menos umas 3 pessoas, para a gente realmente encher essa live de gente, porque conteúdo a gente já tem muito, a gente vai encher de conteúdo e vocês vão ajudar a gente a encher de gente. Legal, pessoal, Conacred tá vindo cheio de novidades esse ano, tô aguardando só o Bernardo entrar, a gente já coloca ele aqui, já chegou. Só comentando com vocês que o Conacred tá cheio de novidades esse ano, a gente mudou, a gente foi para novembro, dia 11 e 12 de novembro, então se vocês quiserem mais informações lá no site a gente tem. Chegou, Bernardo, boa noite, como vai? Boa noite, tudo tranquilo, Maíra? Tudo Muito jóia? bom estar aqui. Que Positivo. bom. Deixa eu até apoiar aqui. Calma lá, pronto. É um prazer tê-los. Vocês são parceiros de longa data nossos e a gente fica muito feliz em ter sempre. É um prazer realmente ter vocês. E estava aqui até falando que o evento esse ano não vai ser em junho, né? Por conta de toda a situação, a gente foi para novembro, mas teremos surpresas. Em julho a gente vai ter um meeting só digital. Enfim, tem mais algo novo em julho também, que a gente está bolando aqui, logo vai estar em todas as redes. Mas vou dar a palavra para você, a gente tem perto de 1 hora mais ou menos para conversar. Fique à vontade, já pedi para o pessoal ir aqui embaixo, colocar no aviãozinho, mandar para pelo menos 3 pessoas, a gente vai lotar de gente e você vai lotar a gente de conhecimento. Nossa, muito Fica obrigado, Maíra. Nossa, começando, é muito bom estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Assim, você comentou de parceria de longa data. Eu gostaria de começar, assim, agradecendo a oportunidade. Eu acho que o crédito do agro, ele certamente assim precisava de um evento focado, como é o Conacred, e é um prazer ter sido convidado, Maíra. Então, começando assim, falando um pouquinho sobre o que nós fazemos. Terra Magna, ela se preocupa justamente com segurança no crédito agrícola. Então, um dos grandes problemas que existe, pelo menos de uma forma percebida no agronegócio, é a questão da insegurança. A insegurança que leva muitos financiadores a se afastarem do agronegócio e players tais como distribuidores e revendas de insumo a precisarem financiar o agronegócio, o que é uma coisa extraordinária, certo? A gente pega diversas pessoas que têm uma margem bruta de 10%, por exemplo, uma revenda, e a gente faz elas financiarem porque o produtor ele não tem liquidez para pagar pelos seus insumos à vista. E isso é terrível porque é disfuncional. O negócio do distribuidor de insumos não é financiar. O negócio do distribuidor de insumos é vender insumos, ou deveria ser, pelo menos. E, na verdade, a gente vê um ecossistema que acabou se desenvolvendo justamente para atender às necessidades do agro, que é liquidez. O produtor ele não tem liquidez para pagar os seus insumos à vista e ele precisa de capital para gerar a safra. E com isso, você desenvolveu todo esse ecossistema paralelo baseado muito em duplicatas, em CPRs, que postergam o pagamento do produtor para o final da safra. E isso funciona muito bem em um mercado saudável. O que aconteceu agora? O que a gente está observando nesse momento sombrio do mercado? Que se por um lado é o melhor momento para o agronegócio, eu preciso começar mudando o tom, todo mundo fala, o mundo está pegando fogo, vai acabar o crédito. Na verdade, assim, o agronegócio ele vive o seu melhor momento em muitos anos. A gente costuma brincar aqui na Terra Magna que o produtor de soja, o exportador de soja, ele está deixando um despertador às 3 da manhã para poder acordar e ficar rindo sozinho do tanto de dinheiro que ele está ganhando com o câmbio. Então, é um efeito paradoxal. Aqueles que estão no head lá atrás, né?
Exato, exato. Isso nos leva a uma outra questão também, né, Maíra? Que quem prefixou antes, assim, fica um pouquinho doído. E no final das contas, o crédito, ele factualmente, ele está ficando mais escasso, mas por um outro lado, a gente vê o agro cada vez mais forte. Então, queria começar essa nossa conversa nesse tom, não em um tom de desespero, como a gente está vendo muito no mercado, mas muito mais, exato, mas muito mais de esperança, de que o agro, ele continua firme e forte, o agro não para, é uma hashtag que não é só uma hashtag, ela realmente é forte, e no final das contas, a gente vê que, apesar de o agro ele estar mais forte, o crédito ele se tornou um pouquinho mais escasso, muito porque o pessoal está com medo. Existe um receio. E meu papel aqui é muito mais trazer tranquilidade para as pessoas que estão envolvidas com crédito no agronegócio. Então, Maíra, não sei qual é a sua opinião sobre isso. A gente gosta da tranquilidade, a gente gosta da positividade, a gente não gosta de más notícias. Chega de más notícias. Vamos falar de coisa boa, vamos falar do que a gente tem de oportunidade, não do que a gente perdeu ou poderia ter perdido nesse tempo, né? Isso. Exato. Assim, acho que um dos pontos que vale a pena mencionar é, tudo bem, as taxas de juros, elas teoricamente deveriam cair, dado que a Selic caiu. Isso, infelizmente, não aconteceu. Então, o que a gente tem visto na ponta do produtor é um encarecimento do crédito. O que, digamos assim, não dói tanto na medida em que as margens aumentaram, principalmente para o produtor de soja e de milho, mas, por outro lado, reflete assim, o descompasso entre a importância que o agro tem e a solidez que ele tem e a percepção dos financiadores. Então, por exemplo, a revenda de insumos, ela não financia, digamos assim, com capital próprio, ela não tem capital próprio. A revenda de insumos é uma loja, ela tem um imóvel alugado, o carro está em leasing. Quem tem balanço para financiar são as químicas, são os bancos, e esses, eles estão com muito mais medo. Estão com muito mais medo porque, de forma geral, o cenário macro ele ficou incerto. Então, apesar de ter aumentado na ponta, então, assim, números que a gente tem visto hoje em dia, o produtor ele estava pagando, em média, no seu financiamento, mais ou menos 10,5% ao ano. Isso computando todos os recursos subsidiados e os recursos livres que complementam a safra dele. Isso já subiu, infelizmente. Então isso subiu para, o que a gente tem visto é mais ou menos 12% e deve crescer para 14%. Isso quer dizer que não vai girar safra, ou, por exemplo, a gente vai deixar de produzir. Pelo contrário, a gente está em um mercado que é de risk, como que traduzir isso para o português, a gente está em um mercado em que o preço do produto é dado pelo mercado, então um mercado de price taking, e na prática os preços estão muito bons para o agro. Soja melhorou muito, milho melhorou muito mais por um efeito cambial do que pelo efeito factualmente da commodity, então a desvalorização do real frente ao dólar tem ajudado muito, e no final das contas, isso não está se refletindo na ponta, infelizmente. Vai deixar de ter produção? Não. Quem deixa de produzir em um mercado como esse é quem é menos eficiente. O nosso agro é terrivelmente eficiente. Então, uma das coisas que eu costumo falar sobre o produtor rural é que ele é doutor no agro. Ele é doutor em agricultura. Ele consegue produzir muito bem, de forma eficiente, de forma racional dentro da porteira. Mas porteira para fora é difícil. Então, isso é o que machuca muitas vezes o nosso agro. Então, se, por exemplo, o financiamento sobe, o custo do dinheiro sobe, isso poderia se tornar um problema se nós não fôssemos tão eficientes e se nossos produtores não tivessem uma margem tão saudável. Quem é o produtor que pode se machucar nesse momento? E acho que esse é o tom de sobriedade que a gente precisaria dar. Está uma maravilha de preço, o produtor ele está vendendo muito bem, os estudos do IME são maravilhosos, a comercialização do Mato Grosso ela nunca avançou tanto nos últimos anos, então a gente está com mais do que 40% da safra verão já comercializada, e está excelente, porque tem que travar preço, porque o preço bom é o preço que está alto e você já jogou no livro. Não adianta, o preço está bom e eu vou esperar subir mais.
Bateu um preço que você quer, vende 20% da produção, vende 30% da produção e vai fixando. A gente tem Agora, aqui, desculpa, Bernardo, vou só te interromper vai um lá. pouquinho. A gente teve um comentário aqui do André Pérez, que é a expectativa da safra de soja de 131 milhões de toneladas 2021. Então, vamos travar, Ótimo. né? Vamos travar, exato, vamos travar e vamos aproveitar os bons preços. Porque a expectativa é que o dólar caia até o final do ano. Uma das coisas que foi feita assim, para constranger quem especula é câmbio. Mas que factualmente é um bom momento e que a gente não deve se preocupar com os dois pássaros voando e sim com o pássaro que a gente tem na mão, é justamente a questão do dólar. Então aproveitem o dólar como ele está agora. Então fixem agora porque isso está muito positivo. Para quem está alavancado em dólar, esse é o ponto de sobriedade que eu preciso colocar. Produtores que estavam alavancados em dólar se machucaram muito. Então, tem produtores muito bons que eu conheço que, apesar de terem uma eficiência operacional muito grande, fizeram uma expansão massiva recentemente, estavam alavancados em dólar e agora o risco desse cara aumentou. Então, os bancos eles vão olhar para esse produtor com outros olhos, digamos assim. É algo que a gente tem conversado. Bom, na verdade, vamos lá. A gente está na 6ª semana de lives, o que é muito legal. Muito obrigada pela participação. A gente já tem várias escaladas aí até o final de junho. A gente com certeza já está tudo confirmado. Vai sair aí novidades para o pessoal. A gente tem já conversamos com várias pessoas. Já conversamos com instituição financeira, já conversamos com advogado. Conversamos a semana passada, inclusive, com o doutor Adalto, da J. Ercílio. Falamos sobre RJ. Né? Sobre como fugir da RJ, como driblar, não dá para fugir, mas né? O que fazer, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, que são realmente aqueles ou que trabalham com a concessão ou que trabalham na terceirização da concessão, o que fazer, né? E como fazer. Então, a gente tem conversado sempre nesse lado também. É excelente você trazer o lado do produtor para nós também, porque, enfim, eles estão lá na ponta e eles produzem. E o crédito só funciona porque eles estão produzindo, porque senão não teria crédito. Né? Exato. Que é excepcional. Manda bala. Não, e assim, acho que o ponto é que assim, a gente tem que diferenciar. Então, não adianta falar muito sobre agro. O agro, a gente precisa segmentar. Então, eu falei muito do produtor de soja e de milho, que, digamos assim, o pessoal que opera muito com barter, o pessoal que opera muito com revenda, o pequeno e médio produtor que operam com esses segmentos. Mas a gente tem que falar também um pouquinho do setor de açúcar e etanol. Açúcar e etanol está muito machucado, a tendência é que fique mais machucado ainda, porque o etanol, ele teve, além, digamos assim, do efeito cambial, ele teve o efeito da gasolina, do óleo, do petróleo. Então, exatamente. E isso é uma coisa que torna o cenário um pouquinho mais sombrio para esses players especificamente. Bernardo, a gente vai ver uma quebradeira de usinas, como o pessoal está prevendo? Olha, a princípio não. A princípio não, porque dificilmente os credores é do interesse dos credores interromper a atividade econômica desses players. Então, os credores eles já têm uma aposta muito alta dentro das usinas e a tendência é que alguns se machuquem, algumas usinas realmente saiam do mercado, mas dificilmente a gente vai ter esse shutdown do interior de São Paulo, como eu já vi escrito. Então, isso teria consequências tremendas aqui para o interior de São Paulo. Eu estou em São José dos Campos. Não produzimos aqui nessa cidade particularmente cana, mas o interior de São Paulo é basicamente cana, tem muita cana, e o cenário não é tão desesperador como o pessoal está traçando. Algodão também vai sofrer. A gente já viu os futuros de algodão sendo bastante afetados também por conta do petróleo, porque você tem uma competição entre o algodão, a fibra natural, digamos assim, e as fibras sintéticas. Como o petróleo caiu muito, isso afeta, digamos assim, pela competição alternativa ao algodão. Isso quer dizer também que a gente vai deixar de produzir algodão? Claro que não. Vai cair a demanda. Conversei recentemente com uma grande trading de algodão. A expectativa é que a demanda pelo algodão brasileiro caia. Já respondo, Regiane. Já respondo. A gente consiga. Vamos lá, algodão. A gente tem uma queda de demanda, mas a gente vai ter simplesmente substituição, porque o produtor de algodão ele pode simplesmente pivotar para a produção de milho. Regiane, respondendo a sua pergunta, como que eu posso traduzir crédito em imagino que fosse em uma palavra. Então,
A frase não é minha, a frase é de um grande mentor que a gente teve aqui na Terra Magna. O crédito é o insumo mais importante para a agricultura. Então, se eu tivesse que traduzir, crédito seria insumo, ou um proto-insumo, porque é o insumo que permite a você adubar uma lavoura, defendê-la, trabalhá-la e, se necessário, inclusive... ótimo. Crédito é uma linguagem simples para o produtor rural. Crédito é o sangue da produção. Então, assim como um corpo ele só funciona com sangue e o sangue leva energia para todas as pontas do corpo, você precisa de crédito para rodar uma lavoura. É uma situação muito peculiar aqui que a gente tem no Brasil, assim, a falta de liquidez do produtor rural, mas, assim, apesar disso, o nosso agro ele continua forte. Outra questão que eu preciso mencionar no crédito de custeio, que é o tópico dessa live, é que a gente teve um shutdown provisório, digamos assim, do mercado de capitais para o agro. Então a gente teve recentemente o CRA da Minerva, inclusive, assim, se tiver alguém da Minerva aqui, parabéns por ter conseguido navegar nesse mar, mas a gente deve começar a ver para a agricultura o crédito de custeio parado na ponta de CRAS, na ponta de mercado de capitais. O que nós temos visto muito é, digamos assim, essa escassez. E aqui na Terra Magna a gente tem uma preocupação muito grande em levar crédito justo para distribuidores e para o produtor rural. Como que a gente resolve isso? Além de oferecer segurança, a gente também leva crédito. Então, uma das soluções da Terra Magna envolve justamente financiar distribuidores de insumo, justamente, obrigado, Regiane, justamente para que não aconteça essa escassez de crédito. A agricultura ela já tem tanto risco, ela já tem tanta coisa com a qual você precisa trabalhar e, faltar crédito, sério. Assim, uma atividade tão importante como essa é para o Brasil, isso é intolerável. Então, a gente tem parceiros no mercado de capitais que não deram para trás, eles entenderam a oportunidade gigante que isso representa para quem for audacioso a ponto de se mover para o mercado nesse momento. E inclusive, a gente está levando... a gente vai ter uma live só falando de mercado de capitais e todas as oportunidades que se abriram diante a tudo que a gente está vivendo. Vai ser em junho, o pessoal já programem. Pessoal, programem, porque esse é o futuro do financiamento do agro. As revendas, as indústrias, elas não querem financiar. As revendas que sobreviveram, elas entenderam que elas não são um banco. Elas não têm balanço de banco, elas não têm como financiar como um banco. E o que a revenda tem? Ela tem patrimônio? Não, ela tem recebíveis. E a lei de 2004 dos novos títulos do agro nos brindou, e agora a nova lei do agro também nos brindou, com a oportunidade de pegar toda essa massa de dívida de custeio que está no interior do país e levá-la para o mercado de capitais, que é factualmente quem quer ser remunerado por risco. Então, qual é o seu negócio? Distribuidor de insumos, qual é o seu negócio? O seu negócio é financiar ou o seu negócio é vender insumos? Pague, assim, deixe quem tem que ser remunerado por risco, que é o investidor que vive disso, assumir e ser remunerado por risco. Estruture uma operação, se não com a Terra Magna, por exemplo, tem securitizadoras excelentes. Como ver a grande alavancagem, ótima pergunta, a grande alavancagem de revendas no Triângulo Mineiro, mas não só no Triângulo Mineiro, tá, Leandro? Em absolutamente todo o Brasil. Isso é a regra das revendas, porque no final das contas elas precisam se alavancar para sobreviver. Então você vai ter muito recebível de curto prazo, colocando 6 meses no balanço, e isso não é saudável para nenhum negócio. Até por isso que os bancos fogem de financiar revendas. Porque como que o banco pensa? Ele olha o balanço e pensa, nossa, não tem patrimônio, está tremendamente alavancado, não tem colateral, vou pegar um aval dos sócios, por exemplo, o seu limite é pequeno e o crédito é caro. Então, vejo como sendo uma consequência da forma pela qual o nosso agro conseguiu se fazer, assim, se levantar pelos cabelos e conseguir rodar, mas acho que é um momento da nossa evolução. É um momento porque a gente vai... O próximo passo é pegar todas essas dívidas e jogar para o mercado de capitais, que tem apetite, gente. Tem apetite. O mercado está machucado nesse momento, mas ele vai voltar. E quando voltar, não vai ser infraestrutura, não vai ser com crédito imobiliário, não vai ser para construir mais prédios, ou questão de aluguel, vai ser para o agro. Porque se, por exemplo, tiver um espirro, tiver alguma crise, a gente vai
ter um problema de construção civil. Enquanto que o agro, essas dívidas que estão saindo, todo mundo come, mas mais do que isso, Maíra, é essa distinção que eu quero dar. Essas dívidas, elas vão aparecer todo ano. Então não é dívida de investimento, é dívida de custeio. É o working capital, é capital de giro. E a beleza disso é que você garantidamente, como relógio, vai ter isso todo ano, toda a safra. Legal. A Agrolei aqui comentou também que a atividade agrária demanda de 3 elementos: terra, água e dinheiro. Então, excelente. Enfim, a gente precisa de dinheiro. A gente sabe que os bancos realmente não tem como. 15%, 18% é o que eles financiam no máximo no agro. Numa situação como essa, a gente não sabe se vai chegar em tudo isso, né? Muitos bancos já sofreram no passado, se estruturaram, entraram de novo no agro e tal. Então, fica realmente na mão das indústrias, das revendas, né, das empresas como vocês, agora que também estão entrando nessa parte de crédito. Eu sei que vocês trouxeram uma grande inovação tecnológica para o agro, quando, né, do lançamento, quando vocês entraram realmente no mercado, e agora estão entrando com mais algo que realmente é super necessário para o mercado. Estou entendendo, né? Exato, e assim, Maíra, obrigado. A introdução de tecnologia, ela se fez necessária pelo seguinte: no momento anterior, a gente não conseguiria levar essas dívidas para o mercado de capitais a um preço razoável, porque o risco era muito elevado. O investidor do mercado de capitais, ele quer ter transparência com respeito ao risco que ele está assumindo. Então, ele não foge do risco, isso é um ponto bem importante, mas ele quer ser remunerado precisamente pelo risco que ele assumiu. O ponto é, se ele não tiver transparência com respeito a quais são os riscos do financiamento que ele está assumindo, ele não vai entrar. A nossa primeira preocupação como Terra Magna foi trazer transparência para as relações do agro. Quando eu já fui bastante criticado por isso, mas acho que é importante comentar, o nome do nosso produto para a segurança em crédito agrícola é FIDES, que significa fé, confiança e crédito. Então, o que a gente faz no final das contas é melhorar a fé no agronegócio, é melhorar a confiança no agronegócio, e isso se traduz como mais crédito. Crédito é a confiança que você tem de que o futuro vai ser melhor do que o presente. Então, o que a gente fez foi justamente fornecer para os investidores essa fé, essa confiança, essa transparência, para que eles pudessem trabalhar com crédito no agro. Então, esse primeiro movimento, ele foi justamente o de trazer segurança para os investidores, trazer segurança para os financiadores, de forma a que eles tivessem tranquilidade para conseguir comprar essas dívidas, tirar ela do balanço das revendas. Adorei o comentário que apareceu aqui de... deixa eu achar que já correu. A financiarização. Isso, assim, é letal. É tão letal quanto os distribuidores que estavam trabalhando com especulação de commodity. É a mesma turma que se explodiu em 2013, 2014, justamente porque estava com exposição de commodity e tomaram algumas surpresas. Agora, quando a gente fala como eu vejo compliance no agro, o compliance ele é muito importante, porque não só por uma questão moral, a questão moral ela existe, obviamente, mas por uma questão prática. Se você não acredita no compliance socioambiental pela questão moral, acredite que isso é essencial para o seu negócio, porque nenhum investidor consciente vai colocar dinheiro para financiar uma lavoura que esteja embargada pelo IBAMA. Nenhum produtor consciente nenhum investidor consciente vai financiar uma lavoura que tenha tido algum apontamento de trabalho escravo. Então, isso são questões que, assim, se não pelo cunho moral, pelo cunho prático, deveriam ser avaliadas quando você vai dar crédito. Deixa eu só correr aqui. Eu sou novo no Instagram, tá, pessoal? Então eu estou tentando ver os comentários. Eu posso fazer esse gerenciamento para você, fica tranquilo. Excelente. Perguntou, como você pode perceber as cooperativas de crédito que têm aumentado dentro do que somos capazes, atendido como muitos agricultores? Assim, eu tive a oportunidade de conversar com o Ceneri do Sicredi recentemente e, assim, cooperativismo é uma coisa que, assim, tem até que buscar palavras, surpreende tremendamente. Surpreende porque, enquanto você fala de empresas que crescem, assim, você se surpreende quando uma empresa pequena cresce
20%, 50% ao ano, você tem uma cooperativa, uma entidade do tamanho do Sicredi ou do Cicobi, por exemplo, da Cressol também, que crescem 12% ao ano. 12% ao ano. A gente está falando de entidades que têm mais de um século, algumas delas, que crescem 12% ao ano. Não ao longo de todo o século, mas mais recentemente. Então eu vejo o cooperativismo como sendo um canal maravilhoso para o financiamento do agro. Porque você não está preocupado com o spread financeiro que você vai colocar no colo do produtor. Você está preocupado em fornecer oportunidade para o seu cooperado, para o seu parceiro mesmo, poder crescer. Então, as cooperativas de crédito, elas realmente são, digamos assim, um dos grandes players que vão crescer e continuar crescendo no agronegócio. Legal, desculpa, eu estava aqui respondendo, que já vai chegando pergunta, eu já vou em todos os lados. Ó, tem mais uma aqui pra gente. Você enxerga que no futuro as revendas não vão mais financiar o produtor rural? De fato, vejo um futuro que é assim. Vejo um futuro que é extremamente eficiente na questão do financiamento rural, no qual as revendas elas fazem a venda a prazo e transferem esse risco para o mercado de capitais. No longuíssimo prazo, o que seria excelente seria o produtor rural ele conseguir se autofinanciar. Hoje, 30% da produção, assim, em montante total, é feita com capital próprio, só 30%. Isso é muito ruim, porque a gente está falando de 70% da dívida do custeio sendo financiado externamente. Agora, o que a gente deve ter cuidado é com a segmentação desses números. Então, esse é o número macro do Brasil, 30%, grande. Mas quando a gente vai para os segmentos médio e pequeno do produtor rural, a gente está falando de 10% de capital próprio. O produtor ele opera 90% alavancado. Então, assim, isso machuca, isso dá muita oportunidade para machucar, principalmente quando você não faz uma fixação de commodity, uma fixação cambial, quando você tem descasamento de dívidas. Então, se você vai receber em real e você comprou em dólar, você está em uma situação ruim. Então, sim, vejo um futuro em que as revendas não vão precisar financiar, porque elas não têm balanço para isso, elas não têm estrutura para isso e elas não têm que ter. Uhum. Você sabe que desde quando a gente entrou e quando a gente começou a fazer eventos e conhecer o pessoal do crédito no agro, isso em 2015, desde então eu tenho ouvido falar na educação financeira do produtor. Todo ano, todo evento, toda vez que eu encontro uma pessoa, que a gente faz uma ligação, faz uma pesquisa, bate nessa tecla. A gente tem que trabalhar na educação financeira do produtor, na educação financeira do... Porque, na verdade, isso, às vezes, a gente não sabe se é ocasião, mas muitos dos produtores pode ser sanada essa questão da porcentagem de recurso próprio com educação. Com educação, e assim... Eu costumo falar que a gente tem eu chamo de os 4 cavaleiros do apocalipse do agronegócio, e nenhum deles está dentro da porteira. Aqui até a Magna, no processo de onboarding de pessoas de novos contratados, de novos colaboradores, a gente reforça muito isso, porque quando a gente fala de tecnologia para o agro, a gente pensa muito em tecnologia para dentro da porteira. E os maiores problemas do agro não estão dentro da porteira, estão fora. Então, quando a gente fala, por exemplo, de pragas, isso representa uma fração das perdas do agronegócio. Agora, quando a gente fala de, por exemplo, logística, a gente está falando de uma perda que é taken for granted. Assim, as pessoas, o produtor, ele assume que ele vai perder. Nem pensa nisso. Então, são, digamos assim, problemas grandes demais para serem vistos. Então, o problema da logística, o problema do seguro, o problema da armazenagem estática e o problema do crédito. São os 4 problemas que assim, mais machucam o produtor rural. Tive a oportunidade de conversar com o Edmar Rezende da Tarpon, do fundo 10B. Depois procurem, eu acho que é bem interessante. É 10B porque a gente vai ter 10 bilhões de pessoas para alimentar e eles têm essa preocupação. Que está pegando muito pesado nessa parte da armazenagem estática. O produtor poderia ter um aumento de 15% no bottom line dele, 15% a mais na margem líquida dele, se ele trabalhasse de uma forma eficaz com a armazenagem estática. Então, assim, tem produtor que se mata para conseguir 15% a mais de produtividade, enquanto a oportunidade de você
pegar e se preocupar em fazer o gerenciamento apropriado da sua armazenagem, poderia representar esses mesmos 15%. A gente fala, por exemplo, do seguro. Terrível, né? O seguro rural aqui no Brasil, ele representa uma cobertura de apenas 14% das lavouras. Enquanto que nos Estados Unidos a gente tem uma porcentagem acima de 90% de cobertura. Qual que é a diferença? O produtor rural brasileiro, ele é abençoado com uma terra maravilhosa que permite colocar 3 a 4 safras, dependendo da região, no mesmo pedaço de chão. Em que lugar do mundo a gente tem isso? Só que o problema é o que a gente viu no Rio Grande do Sul, por exemplo. A gente pode ter uma situação na qual acontece uma quebra de safra, e a gente tem 4 anos maravilhosos em um ano de quebra. Isso é desnecessário, a gente tem que diminuir a volatilidade disso. Então, isso representa um custo tremendo para o produtor rural, que no longo prazo diminui a rentabilidade dele. A logística eu já comentei, e o crédito, que é o maior deles. Resolvendo o crédito, você consegue resolver diretamente na margem do produtor. E é isso que a gente tem tentado falar. Bom, na verdade a gente fala para o público da concessão, mas a gente tem, né, desde então tentado conversar, e eu tenho certeza que é algo que vai ser extenso, que no mundo inteiro, a gente só vê no Brasil a questão da concessão de crédito, né, tão debatida, tão cheia de questões, tão cheia de coisas para serem resolvidas, enfim. Mas é por isso que nós estamos aqui também. Deixa eu até fazer uns comentários aqui, que já rolou bastante. Vamos lá. Até umas perguntas no meio. A Agrolei comentou lá em cima. O sistema financeiro é responsabilizado quando financia operações problemáticas. Crimes ambientais, trabalho escravo e outros. O Book, depois que a gente terminou de comentar sobre as cooperativas, falou: somos surpreendentes por causa da paixão e regras para o agro. E ele grato pela deferência. Félix falou: como os investidores, CRA, por exemplo, estão vendo a onda de RJs de PF, de pessoa física, isso impactou nas novas emissões? Tá, acho que é muito importante diferenciar o que está pegando muito, onde que as RJs estão pegando muito. A RJ do produtor rural, ela tem sido muito associada com grandes produtores, grandes nomes do agro, e o CRA, ele naturalmente, digamos, ele se presta ao pequeno e médio. Pelo menos, assim, essa era a mente do legislador quando ele criou o CRA. Então, sim, afeta, porque naturalmente com tanta notícia saindo sobre a RJ, você acaba se preocupando, mas nenhuma emissão vai deixar de acontecer por conta disso. Nenhuma emissão vai sair particularmente mais cara por conta disso. Então, isso tem afetado muito mais quem faz vendas diretas para o produtor, como agroindústrias que vendem a prazo em grandes volumes para grandes produtores. E esses são os players que ficam muito mais machucados com as RJs. E assim, a gente fala muito da RJ do produtor rural. Tradings também. Assim, a gente tem uma situação peculiar no Brasil, porque as tradings elas financiam para conseguir originar grão e também para aumentar a margem delas, que a margem da compra e venda de grãos está cada vez mais estreita. E também as tradings, elas financiam grandes produtores e por isso tem se machucado muito com as RJs. A gente tem tido alguns casos, inclusive, representativos de RJs da cadeia, não só do produtor rural. Então, a gente teve um caso de uma revenda que operava também com compra e venda de grão, que tentou... essa RJ. Isso, exato. Está sendo falada ainda. Está sendo falada e vai continuar sendo falada, porque isso assim, diminui a fé, diminui a confiança na cadeia. E uma cadeia de valor em que não há confiança e não há transparência é uma cadeia de valor ineficiente. E ineficiência quer dizer custo, e custo quer dizer um menor bottom line para todo mundo, um menor lucro para todo mundo. Então é muito importante separar as coisas. Emissões de CRA foram afetadas muito pela questão do estado macro da economia, porque o investidor está receoso, ele ficou machucado, ele teve perdas substanciais e agora eles estão retraídos e esperando para ver o que vai acontecer. Mas vai voltar. Vai voltar. Né? Esse momento, Isso. Na verdade, é complicado para está sendo, mas vai acabar. Complicado para todo mundo, mas vai passar. Vai passar e quem pular na água antes, principalmente para crédito de custeio do agro, vai performar muito bem. Porque, de novo, reforçando assim, para quem não estava antes, o agro não parou. Então esse crédito de custeio ele vai continuar acontecendo. Na verdade, esses CRAs eles vão sair a um prêmio, então o crédito ele ficou mais caro, então esse investidor ele vai ser beneficiado por uma melhor relação risco-retorno. Na medida em que o risco do agro não aumentou,
e o spread ele factualmente subiu. Assim como a gente está no mercado de, eu vi inclusive que a Marina, ela comentou, a gente está no mercado de price taking, na questão da commodity, a maior commodity de todas é dinheiro. Dinheiro é uma commodity. Então, dentro do mercado de crédito, quem financia é price taker. Dinheiro tem um custo e nós somos todos price takers do custo de dinheiro. E por conta disso, esses investidores eles vão ter uma remuneração muito maior. Maravilha. Olha, a Regina perguntou ali em cima de que área você veio para entender do agro? Eu sou ex-militar da Força Aérea. Eu sou ex-militar da Força Aérea, engenheiro pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e acabei me envolvendo com agronegócio por conta da minha capacidade técnica no processamento de mas acabei me apaixonando pela área, porque é impossível não se apaixonar pelo agro. E quem não? Acho que é importante destacar assim, nossa, o agronegócio brasileiro é quem carrega o país. A gente, assim, é incrível como o Brasil ele consegue ir mal, ele consegue viver uma recessão de quase uma década, desde 2013, e o agronegócio continua firme e forte, crescendo 4% ao ano. Então é impossível não se apaixonar pela área. Exatamente. Digo a mesma coisa de vocês. Bom, óbvio que vocês conhecem muito mais do agro do que eu, que só estou ali na beiradinha. Mas digo que é impossível não se apaixonar pelo agro, que nem comentou aqui a Jaqueline também. Sim. É verdade. Gente, mandem mais perguntas para nós também. Queria que você falasse um pouquinho, Bernardo, né, não só do produto de vocês agora, que é realmente o crédito, ajudando no crédito de custeio, mas contar um pouco da história da Terra Magna, de como vocês chegaram nessas tecnologias tão maravilhosas que vocês trouxeram para o agro e abriram um novo horizonte também. A gente percebeu que existia assim uma oportunidade muito grande, então tem as histórias que são bonitas de contar, que é, nossa, acordei um dia de manhã e tive uma ideia genial. Não foi assim com a gente. Então, a gente percebeu que existia esse descompasso entre o financiador e o produtor e era muito difícil de entender por quê. E no final das contas, conversando com alguns banqueiros que são nossos mentores, a gente entendeu. Ninguém sabe o que está acontecendo no campo. Ninguém sabe quem é factualmente produtor rural. E o financiador, muitas vezes, ele está acostumado a olhar para o balanço para conseguir financiar. E se você pegar o balanço do produtor rural, o ativo não vai bater com o passivo, muitas vezes, se houver um balanço. E a gente percebeu que a melhor forma de entender o produtor rural era a partir da terra dele. A terra dele é a capacidade de pagamento, é o colateral, é o desempenho dele ao longo das safras. E o que a gente se preocupou em fazer desde o começo foi em trazer mais transparência para quem é que está sendo financiado, como que ele produz, o que ele produz, quando ele produz, quanto ele produz. E aí a gente percebeu uma coisa, trazer transparência não vai ser suficiente. Então, a gente fez isso muito mais por uma questão de uma dor do mercado, uma dor dos financiadores, e disso a gente passou a tentar resolver o problema de fato. O problema de fato que é o crédito, que é levar o crédito. Então, tem uma expressão no inglês que é maravilhosa, put your money where your mouth is, ou seja, coloque o seu dinheiro onde você fala que você deveria colocar o seu dinheiro, e a gente está buscando fazer isso. A gente está buscando levar os investidores agora com essa confiança que a gente conseguiu desenvolver ao longo dessas 6 safras, 3 anos, e conseguir resolver o problema de fato, de vez. Porque eu não quero que a revenda ela tenha mais segurança para financiar. Eu quero que ela não financie. Eu quero que ela não financie porque isso vai tornar o negócio dela saudável. Então a gente tem um mercado muito peculiar, porque nos Estados Unidos, o revendedor de insumos, ele é rei. Ele tem a relação com o produtor rural, ele é o canal, ele tem o cliente. Aqui no nosso agro, a revenda de insumos ela sofre um moedor de carne, ela é esquisada por todos os lados. Então, como você resolve isso? Você para com a maior fragilidade dela, que é a alavancagem. Isso é fragilidade, porque o mercado, quando ele vira, quem tem margem consegue sobreviver, quem tem caixa consegue sobreviver. Revendas muitas vezes não fazem caixa. Quantos balanços de revenda eu já peguei que tiveram algumas mágicas contábeis para poder reportar lucro? Enquanto que, na verdade, houve uma perda real de 8 vezes o lucro. Então, a gente tem uma rolagem de dívida exatamente, assim, é surpreendente. Então, no final das contas, a gente se preocupou em alguns anos, sofre muito.
Então, então a gente se preocupou ao longo desses anos em tornar o financiamento seguro e agora em levar o financiamento. Então, se você, revendedor, reconhece que o seu negócio é vender insumos, que o ideal seria você fazer todas as suas vendas à vista e não se preocupar em receber só no final da safra, que o seu negócio é vender insumos e manter uma relação saudável com o produtor, não ficar cobrando que ele te paga no final da safra, então busque o mercado de capitais. A gente tem excelentes parceiros que se preocupam tanto com a ponta do investidor quanto com a do produtor e conseguem fazer operações justas, levar crédito justo para o produtor, para o distribuidor, para a agroindústria. E a gente já tem vários exemplos de revendas entrando e fazendo, né, operações no mercado financeiro muito interessantes, pulverizadas, não pulverizadas, enfim. Já tem modelos aí a serem seguidos também, né? É só... Exato. Lembrando também que a gente vai ter em novembro, no dia 11, a gente vai ter um workshop pré-evento sobre o mercado de capitais. Então, já vão programando. Bom, seria agora em junho, né? Mas agora a gente transferiu para novembro. Legal, maravilha. Olha, o Book também comentou aqui mágicas contábeis, coelhos sem cartolas. Exatamente. Exatamente. E a conta chega. A conta fatalmente chega. Lá no passado, a gente não tinha distribuidores no evento. Como a gente falava, olha, vamos falar só para quem concede crédito no agro e não vamos colocar revenda, porque muitas revendas, os donos das revendas geralmente são produtores também tomam crédito. A gente ficou lá no passado. Aí depois a gente falou, mas espera aí, eles estão no meio, eles são, né, de todos os lados, eles pegam, eles dão crédito, eles fazem... Não, calma, eles precisam entrar no evento, mas eles também precisam, né, discutir, eles estão sendo apertados, então no fim a gente abriu também para esse, né, para todo esse lado que no fim a gente teve ano passado, se não me engano, acho que foi mais ou menos 30% do público. Em 2009 foi de revendas no evento, então realmente, Fran, se você não estava no evento ano passado, a gente espera você esse ano, hein? A Regina falou, o que você viu no Mato Grosso que achou inédito? Assim, eu sou muito viesado em falar do Mato Grosso porque eu adoro conseguir passar por uma estrada e ver um mar de soja até o horizonte. Assim, é uma experiência maravilhosa. Eu não quero nunca que isso se torne comum. Então, o Mato Grosso ele é brindado por uma estabilidade climática tremenda, por uma produtividade tremenda. E é difícil de lembrar que o nome do Mato Grosso é Mato Grosso porque na década de 70 ainda era um Mato Grosso, era um matão. E a gente teve alguns heróis anônimos que conseguiram sair do sul do país e fecundar esse chão que era tido como impróprio para a agricultura. É também difícil de lembrar que o Brasil, na década de 70, recebia socorro alimentar do restante do mundo. Nós éramos importadores de comida. Nós não conseguíamos produzir o suficiente para nos sustentar. E nós passamos de receber socorro alimentar do mundo para alimentar o mundo. Então, essas terras tropicais inférteis, elas puderam ser plantadas com uma produtividade extraordinária, com 2 safras, 3 safras, 4 safras, a depender da irrigação, justamente porque a gente teve heróis anônimos que saíram do sul do país e conseguiram fazer isso, por conta da Embrapa. Isso é tecnologia. Tecnologia não é só um gadget, não é só um aplicativo, não é só uma plataforma web. É tecnologia na semente, é tecnologia no defensivo, é tecnologia no maquinário. Tudo isso foi o que permitiu que o nosso agro se tornasse o que é hoje. E particularmente, assim, o Mato Grosso, ele é, digamos assim, ele é a velha fronteira agrícola. Agora a gente tem novas fronteiras agrícolas no Mato Piba, Pará, Maranhão, Tocantins, Oeste Baiano, e só vai crescer. E torçamos para que isso continue acontecendo. Perfeito. Olha, o Félix trouxe mais uma pergunta aqui para nós. Além do CRA, quais outras estruturas que você destacaria para as revendas no mercado de capitais? Ótimo. É bem importante isso. De novo, esse antigo mentor da Terra Magna, ele sempre destacava isso, eu acho brilhante, porque é realmente ilustrativo. O CRA, ele é um veículo que, digamos, ele demanda um nível de profissionalismo assim, tremendo. Então, a gente já trabalhou com o monitoramento de CRAs, com parceiros extraordinários, com a Gaia, com a CCB Projetos e com a Nufarm. Só que é importante comentar que o CRA é uma estrutura pesada. Então, você tem que ter um fluxo de recebíveis muito claro, você tem que saber quanto você vai querer financiar safra a safra. Você tem toda uma questão de diversos passos que você tem que tomar para poder fazer um CRA. É uma estruturação lenta.
Então, quando você está em um nível saudável, você já arrumou a casa, você conseguiu montar uma estrutura muito redonda, tem uma transparência muito grande nas suas contas, um nível de profissionalismo, um balanço auditado, aí você vai procurar. Uma outra opção, de novo, parafraseando esse mentor, é o FDIC. O FDIC ele é uma operação mais cara, só que ele é uma operação muito flexível. Então, quando você fala de um FDIC, você consegue operar com pequenos volumes, a um custo maior, naturalmente, mas você... Sim, Gaia. Você consegue começar. Isso é muito importante. Você consegue já se desalavancar. E se desalavancar é extremamente saudável. Porque, de novo, revenda, se você quer assim, participar do lucro financeiro da operação, acho que talvez não seja o seu negócio. O seu negócio é compra e venda de insumos, sempre reforço. Então, o que o FDIC pode muito bem fazer é só cobrar o spread financeiro que já seria cobrado pela química, por exemplo. E no final das contas, pode parecer uma operação um pouco mais cara, mas pelo menos vai ser uma operação que vai limpar o seu balanço. Maravilha. Bom, a gente vai ter falando também de FDIC lá no workshop, vai ser CRA e FDIC, a gente vai detalhar detalhar as duas operações e falar de detalhes, assim, imensos e bem densos. Então, eu acho que é Fernando, né, gente? Esses nomes do Instagram a gente às vezes não sabe. Félix Martins, eu acho que é Fernando, né? Desculpa se eu tô falando o nome errado, gente. Olha, a Fran comentou aqui que é do Mato Grosso e realmente tem um potencial incrível do produtor, mas realmente o ramo está crescendo muito no Brasil todo. Exatamente. Olha, eu tenho uma pergunta que pode abrir um leque para um monte de discussão. Mas se você achar que é muita, não tem problema, porque a gente tem mais ou menos uns 13 minutinhos. Como funcionam as garantias? O que você acha das garantias nesse custeio? Teve alguma alteração, alguma mudança para o credor? Assim, todo mundo sabe que o crédito ele tem 5 Cs, né? Falam de capacidade, de caráter, mas a gente costuma brincar aqui na Terra Magna que os 5 Cs do crédito são todos colateral. Então, qual que é a importância do colateral? As garantias, justamente. Como funciona isso? Elas são a ferramenta que você tem para garantir que você vai receber no final da safra. Então, mudou. Para pior ou para melhor? Para melhor, eu diria. Por quê? A nova lei do agro... assim, eu sou uma pessoa muito positiva, assim, mas você percebeu, mas a nova lei do agro, ela permitiu a correção de uma distorção tremenda, que é o fato de o produtor rural ter que fornecer, tem uma dívida de custeio de, por exemplo, 500 mil, 1 milhão, e ele tem que fornecer uma matrícula, tinha que fornecer uma matrícula completa como garantia. A construção da garantia era feita em cima da matrícula e não de uma parte justa. O que a nova lei do agro fez foi permitir que essa matrícula ela fosse dividida em parcelas que, digamos assim, sejam mais justas para fazer um financiamento. Então, ao invés de o produtor ter que ter a sua fazenda inteira escutida, caso ele não pague, ele vai poder ter somente uma parcela justa que vai quitar aquele financiamento. Outra questão que, assim, quando a gente fala de garantia no agro, o pessoal pensa muito em terra. Mas a nossa tese aqui na Terra Magna, e a gente tem tido uma eficácia tremenda em comprovar isso, é que a melhor garantia do agronegócio, do ponto de vista do credor, é o penhor de safra, quando muito bem gerenciado. Então esse é um ponto bem importante. O penhor de safra ele pegou um mau nome na Faria Lima, por assim dizer, muito porque o pessoal coloca o penhor consegue um penhor de safra, ou seja, tem a garantia em cima da produção de uma área e tomava calote, tomava default. Por que isso acontece? Porque enquanto você está na Faria Lima, o produtor está no Mato Grosso. Ele vai colher aquela soja, ele vai levar embora, a soja vai estar já engolida por um porco chinês quando o banco ele se preocupar em olhar para o penhor de safra. Então, importantíssimo comentar isso, o penhor de safra ele tem sim uma necessidade de gerenciamento ativo, porque diferentemente da terra, a soja ela pode fugir. Mas qual a vantagem de você ter o penhor de safra se bem formalizado e se bem monitorado e com o corpo necessário para fazer uma execução? Porque você consegue escutir na mesma safra de uma forma extremamente rápida e você consegue monetizar muito rápido. Então, o negócio do financiador não é pegar terra.
O negócio do financiador é recuperar principal mais os juros. Como que você faz isso? Você tem que ter uma garantia facilmente discutível e extremamente líquida que não vai gerar haircuts para você na venda. Então, garantias mudaram? Mudaram. Mudaram para melhor? Também. Maravilha. Bom, foi exatamente aquilo que o Book comentou. Garantia 1000 vezes melhor o retorno do recurso emprestado. Nossa cooperativa não pretende nas operações ter o imóvel. E, na verdade, acho que não é o intuito de nenhum credor, né? O credor precisa do dinheiro e não do imóvel, que vai dar mais trabalho, não vai, né? Enfim, tem mais uma pergunta aqui também ligada a isso, da Ana Carol. Qual a sua expectativa para a utilização da garantia de patrimônio de afetação, considerando a burocracia imobiliária? Olha, essa é uma pergunta excelente, excelente. Eu não queria fazer essa observação um pouquinho mais sombria. Quando a gente teve a nova lei quando a gente teve a lei dos novos títulos do agro em 2004, a gente demorou 8 anos para ter a primeira emissão pública de CRA. Foi 2012. Ou seja, a gente teve um ciclo de 8 anos até começar a usufruir do benefício tremendo que essa lei trouxe. Muito porque, beleza, a lei ela gera, digamos, o asfalto, mas você precisa do carro para conseguir andar sobre ele. A minha expectativa inicial era que houvesse um período muito grande entre a lei e, digamos assim, a ampla adoção do patrimônio de afetação, justamente porque a parte operacional ela é difícil. É muito difícil você pegar e falar em um cartório, levar ao cartório uma delimitação de uma matrícula, a segmentação de uma matrícula. Você tem que ter corpo técnico, você tem que ter sistema para fazer isso. Eu sofria desse ceticismo, eu confesso, eu acreditava que seria uma coisa para a gente ver em 3, 4 anos. Fiquei extremamente surpreso e feliz em ver um fundo de investimentos recente começando a operar já com patrimônio de afetação. Então a gente está falando da homologação da nova lei do agro, recentemente, e a primeira, digamos assim, a primeira minuta, o primeiro patrimônio de afetação, ele já está rodando. Então isso é uma ferramenta extraordinária. Eu confesso que eu fui vítima do ceticismo, que assim, acho que é natural no Brasil, mas nesse caso, felizmente fui provado errado. Então já está começando a rodar. Isso parte muito de conseguir gerar o interesse do cartório. Então esse fundo particularmente, ele tinha um cartório que topou a parceria, o cartório viu a oportunidade, do que eu entendo, assim, provavelmente ele sentiu a dor do produtor rural em ter que fornecer a matrícula inteira como garantia, então uma colateralização de 1.200%, e resolveu. Então o prognóstico é positivo. Maravilha. Bom, a gente tem mais algumas perguntinhas aqui. A Regina, eu não sei se você vai entender muito bem, eu não entendi muito bem, Regina, então qualquer coisa você refaz a tua pergunta. Gostaria que exemplificasse sua operacionalização em porcentagem de facilidade. Certo. Acho que ela está se referindo à questão do CRA ou do FDIC. Regina, por favor, corrija se estiver equivocado. A questão do CRA é que você vai precisar ter, digamos assim, todo um histórico, você vai ter que estar funcionando como um reloginho, o seu negócio vai ter que estar funcionando como um reloginho já há alguns ciclos, já há algumas safras. Enquanto que o FDIC é uma boa forma de começar. Então eu quero começar a me desalavancar, eu quero começar a profissionalizar minha operação e eu quero começar, digamos, a ter boas práticas contábeis. O FDIC ele pode ajudar muito nisso, porque diferentemente do CRA, você não vai ter o retorno só lá na frente, enquanto que com o FDIC você não tem retorno lá na frente, e com o CRA é todo um trabalho minucioso administrativo para conseguir colocar a casa em ordem. Então tem um CRA também que foi bem benchmark do mercado. Casualmente eu conheço o CFO, ele comentou que ele começou o trabalho para organizar a casa, para poder fazer a emissão do CRA 3 anos antes. Então foram 3 anos entre o começo do esforço e o final. Então a complexidade de um CRA é muito maior, mas o benefício também é tremendo. Ganhos maiores, mas né, tem um trabalho maior também. Olha, o Leonardo comentou aqui, com as margens cada vez menores, participar do ganho financeiro quando se tem uma boa saúde financeira e processos organizados é uma forma de melhorar a margem. Vai depender da regra do negócio. Perfeito. Então, assim, tendo uma gestão de riscos eficaz e sabendo qual que é a sua posição na curva risco-retorno, se houver a formação
tiver o corpo técnico necessário para isso, é uma escolha de negócio. Maravilha. A gente está caminhando, temos mais ou menos mais uns 5 ou 6 minutinhos. Se vocês tiverem mais perguntas, fiquem à vontade para nos mandar também. Me surgiu uma outra pergunta aqui. Se há alguma alteração nos prazos de pagamento e como é que os credores podem lidar, se você tem alguma recomendação para credores? Acho que a gente tem que diferenciar isso em diversos pontos, Maíra. Então, a gente teve a alteração de prazo de pagamento para custeio de safra corrente nova? Não. Vai continuar sendo dos 180 a 240 dias e assim, isso não vai mudar, porque o agro, ele segue seu próprio tempo. Não adianta, eu vou colocar um prazo mais curto ou vou colocar um prazo muito mais longo. No prazo mais curto, o produtor não vai ter dinheiro para pagar. E no prazo mais longo, ele já pegou, comercializou, já foi embora, ele já está com dinheiro e aí você tem um risco de crédito tremendo. Você tem que manter, digamos assim, casado com a colheita. Isso é saudável. Quando a gente fala de prazos agora para, por exemplo, dívidas antigas, isso foi uma iniciativa muito boa dos financiadores, de bancos particularmente, de cooperativas também, de alongar as dívidas. Então, alguns produtores que estavam factualmente já muito alavancados, esses se machucaram. Então, eles foram beneficiados por um alongamento de dívidas antigas. Ótimo, excelente. E a gente começou a ver um fenômeno peculiar, bem peculiar, nem um pouco saudável, que é o alongamento no prazo de pagamento pela commodity entrega. Então, antes você pegava e entregava o soja e você tinha, varia naturalmente, mas de 1 a 2 semanas para receber. Já alguns off-takers começaram a alongar um pouquinho mais esse prazo de pagamento. Lembrando que quando você entrega a sua soja e deixa para receber depois, você, na prática, está dando crédito. Então, esse é um ponto bem importante para o produtor rural que pode estar ouvindo, deixar para receber pelo seu grão depois é dar crédito para o off-taker, é dar crédito para o cerealista. Não, assim, não façam isso com leviandade. Principalmente porque, assim, justamente esse caso famoso da RJ recente, a gente tinha produtores entregando a sua produção, o seu, digamos assim, o seu bem, do ponto de vista de negócio extremamente precioso, fruto do trabalho de 6 meses, 1 ano de planejamento, e simplesmente por R$2 a mais por saca, se expondo a um risco de crédito tremendo, que infelizmente acabou se realizando. Então, alongamento, custeio sem alteração, dívidas antigas foi alongado, e infelizmente para pagamento da commodity também ficou um pouquinho mais longo. Maravilha. Bom, estamos caminhando para o nosso final. Você tem mais alguma recomendação, mais alguma ideia, mais algo para a gente? Tem mais uma pergunta aqui que acabou de chegar do book. Peço algum tipo de contato para dar continuidade a esse assunto, se possível, sem problemas. A gente tem um artigo aqui, Book, faz o seguinte, manda para nós um WhatsApp nesse número que está pinado aqui, ou no e-mail conacred@conacred.com.br. A gente tem um artigo do Bernardo da Terra Magna, a gente pode mandar para vocês com o link do LinkedIn dele, vocês sigam conversando também. Beleza, Bernardo? Posso fazer isso? Pode, por favor, por favor. Assim, vai ser excelente continuar essa conversa. Maravilha. Estamos fechamento. em 1:45 agora, para terminar. Vamos lá. Eu vi, Fernando. Assim, tenho que tomar muito cuidado para fazer esse tipo de comentário, mas eu fiquei bastante feliz porque tenho alguns clientes envolvidos nessa RJ e, digamos assim, para quem vê de fora, foi esquisito. Não foi, digamos assim, não seguiu o princípio no qual a RJ ela foi construída, que é manter a atividade produtiva. Pareceu muito mais uma questão de blindagem patrimonial. Vamos lá, um fechamento, Maíra. Acho que o fechamento é acabar... 1 minuto? Acabar em um tom de esperança, gente. Então, acho que, apesar de ter muitas notícias ruins na mídia, de estar sendo massacrado constantemente por o crédito vai acabar, o agro não vai parar. Assim, uma coisa é o que está acontecendo com todo o restante do mercado, é um momento sombrio de fato, mas para o agro, o momento é maravilhoso. E vai continuar sendo maravilhoso por muito tempo e não esmoreçam. Todo mundo que opera no agro sabe que o agro é maravilhoso, o agro resistiu a todas as outras crises, se levantou pelos cabelos aqui no Brasil e vai continuar crescendo. Maravilha.
Perfeito. Amo quando a gente termina, principalmente com positividade. Gente, a gente tem 20 segundinhos para terminar. Agradeço muito vocês por estarem aqui, principalmente ao Bernardo, por disponibilizar tempo para estar conosco. Fiquem à vontade para mandar aqui o WhatsApp ou e-mail nesse número pinado, para a gente poder mandar artigos para vocês. Pessoal, bom descanso para vocês. Muito obrigada e até quinta-feira que vem. Maíra, muito obrigado. Pessoal, tchau, tchau. Bernardo, muito Um obrigada. abraço.